Olá, juventude cristã, que prazer, que alegria, mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos da palavra de Deus, nos apetecermos, nos deliciarmos nesse manjar espiritual para abençoar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas no poder da palavra de Deus. Comigo, Daniel, diga aí alguma coisa. A paz do Senhor a todos, uma imensa alegria, um imenso prazer estarmos mais uma semana aprendendo mais da palavra do Senhor, estudando o livro de Gálatas, uma carta maravilhosa escrita pelo apóstolo Paulo que tem sido de bênção para nossas vidas. Isso, a maravilha do céu. Vamos orar, Daniel. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, muito obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma sexta-feira em Tua presença para aprendermos mais da Tua palavra. Usa o Teu servo, pastor Osiel, para trazer esclarecimento das Escrituras ao nosso coração. Por favor, meu Deus, usa-nos em tudo. Amém. Amém. Então, muito bem, queridos irmãos, qual é a temática de hoje? Paulo e sua chamada, lição 3. Paulo e a sua chamada, não é isso? Uma coisa maravilhosa, nós vamos estudar isso aqui sobre o propósito desta chamada. Por que em Gálatas, no capítulo 1, se evidencia logo essa chamada de Paulo? Ele era um predestinado? Vamos responder isso, vamos lá. Texto principal. E glorificavam a Deus e a respeito de mim. Gálatas 1, 24. Resumo da lição. Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Em momento algum, Paulo procurava evidenciar detalhes de sua vida, particularidades, para mostrar que era homem de Deus, para mostrar que tinha uma comunhão especial com Deus, ou que fosse melhor que outras pessoas. Nada disso. O registro que ele passa em alguns momentos, em detalhes sobre a sua vida, é porque ele era forçado devido aos seus opositores, seus émulos, seus adversários espalharem boatos indevidos de mentiras quanto à vida, à conduta, à mensagem e o procedimento de Paulo. Então, às vezes você tem nuances, você tem alguns lampejos de Paulo falando sobre a sua vida em particular, mas note que sempre a ênfase dele era em relação à transformação que Cristo havia feito em sua vida. Em momento algum, Paulo procura enaltecer a si mesmo ou procura dar mais ênfase à sua vida passada. Sempre quando ele o faz com temor, forçado, mas sempre priorizando o que Cristo fez em sua vida. Me veja bem aí, 1 Timóteo, se é verso 1 ou verso 15, 1 Timóteo 1,15, vê o verso 15 ou 19. Então, Paulo, ele não procurava falar da sua vida para se autoglorificar, se autoelogiar ou mostrar que era um homem de Deus. Nada disso, não é que diz aí? 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Isso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então veja que quando ele vai falar de si, é sempre se humilhando, é sempre se colocando numa posição inferior, nunca numa posição de superioridade, de grandeza. Então Paulo não tinha essa intenção. E ele, observe que a leitura que o Daniel fez, em dois momentos ele começa exaltando o Evangelho e Cristo Jesus, e se rebaixando, não é assim? Sim. Ele diz, do qual eu era o pior dos pecadores. Olha, vamos ver também, Daniel, só para 2 Coríntios 12, verso 1. Vamos ver como é que Paulo se apresentava para o povo, para a congregação. Vamos lá. 12 primeiro. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Olha aí. Passarei as visões e revelações do Senhor. Claro, pode ir. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei mais, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Tá vendo? Então veja que Paulo não tem aquela intenção, aquele antropocentrismo, se colocando no centro ou querendo falar algo de sua vida para chamar a atenção. Ele mostra a eficácia do poder do Evangelho em sua vida
e mostra que Cristo o resgatou. Essa é a ênfase de Paulo. Por isso que eu estou dando aqui essa pincelada nesse resumo da nossa lição. A passagem bíblica qual é? Gálatas capítulo 1, versículos 11 a 24. Então vamos lá. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremadamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a parte da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificava a Deus a respeito de mim. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Então nós temos aqui algumas colocações. Em primeiro lugar, essa leitura que o Daniel fez do capítulo 1, do 11 até o verso de número 24, é Paulo falando sobre o seu chamado, a transformação que sofreu pelo Evangelho de Cristo Jesus e de como ele recebeu a mensagem do Evangelho. Então, é muito importante que nós atentemos para isso, porque nós temos 8 considerações fundamentais aqui. A primeira, leia o verso 10 aí. Verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Em primeiro lugar, Paulo ele estava anteriormente falando que os irmãos fugiram do evangelho que ele pregava, da mensagem divina, porque achavam que deveria ter mais algum adendo, mais algum ingrediente. O judaísmo pregava isso, os judaizantes pregavam, porque diziam que só a fé em Cristo não era necessária. E alguns queriam que Paulo colocasse um ingrediente a mais, colocasse uma, vamos dizer assim, a cerejazinha, não é assim? A cereja do bolo. É tipo a pessoa que compra um jovem, vai aí no McDonald's, né? Sim. E pede um sorvete. Isso. O que mais que eles pedem lá? Pendei um combo e aí, não, para finalizar, preciso de um sorvete para finalizar minha refeição. Pronto, aí, vamos botar um negócio aí para ficar mais gostoso, né? Isso. Era assim que eles queriam. Ou seja, o sorvete estava pronto, mas eles queriam mais uma caldazinha de chocolate, que mais? Caramelo, Caramelo. ali as nozes. Pronto, é isso aí. Então, vamos só comparar aqui. Você vai comer um açaí. Quando você pede o açaí, aí você não quer ele puro. Aqui em São Luís o pessoal come puro. Mas hoje tem as lojas que vendem o açaí. O que eles botam tanto? Botam farinha, leite em pó, tem gente Leite que em pó, come, leite condensado. leite condensado. Era isso que eles queriam. Eles disseram, olha, o açaí que Paulo está trazendo é bom, mas tem que ter mais ingredientes. Adereços. Mais adereços, mais apetrechos, mais arrumação. Aí Paulo diz, não estou procurando agradar homens, não é isso? Aí você tem duas coisas. Quando a gente leu do 1 até o 10, Gálatas 1 a 10, Paulo está falando do seu chamado, da sua vida e mostrando que ele não poderia pregar outro evangelho porque não tem outro evangelho. Só tem um Evangelho. E aí ele diz que não poderia alterar nada, nem que ele quisesse, porque nisso ele seria maldito ou um anjo que descesse do céu. Então o apóstolo de São Paulo diz, eu não posso pegar o evangelho e adaptar ao gosto de vocês. Eu não posso tomar o evangelho e ajustar a mensagem dele aos desejos de vocês. Eu não posso, porque o evangelho não é meu. Por isso que ele diz, eu estou procurando persuadir, eu estou procurando agradar homens. Ou seja, porque se o evangelho fosse dele, da ideia dele,
Ele teria que persuadir. É como um vendedor. Por que o vendedor tenta persuadir o comprador, forçar o comprador? Porque o salário dele está em cima daquela venda. Então, o pastor ele não tem que se preocupar com quem vai gostar ou não vai gostar do evangelho. O irmão que prega o evangelho não tem que se preocupar com quem vai receber ou quem não vai receber. A nossa missão é fazer o quê? Pregar o evangelho. Só pregar o evangelho. Marcos 16:15, Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Jesus não disse, forcem as pessoas. Jesus não disse, obriguem as pessoas. Nós não somos do islamismo, nós não somos de seitas fanáticas. O evangelho nós temos que pregar. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, quem é? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, para a moça, para o rapaz, para o irmão, para a irmã, eu não tenho que forçar nada, nada, nada. Eu só tenho que fazer o quê? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Por isso que Paulo diz, eu estou tentando persuadir vocês, eu cheguei aí com isso. Eu cheguei aí forçando, aí vocês querem que eu pregue outro evangelho para se ajustar ao gosto de vocês? Eu não tenho esse evangelho. Então, quando você vê um líder, quando você vê um pastor, quando você vê uma irmã procurando um evangelho para se adaptar ao gosto das pessoas, eles estão te convencendo para segui-los ou seguir a sua religião, mas não seguir a Cristo. Então, a primeira coisa aqui, Paulo está mostrando que não agradava os homens. Aí no verso 11, vamos lá, olha o verso 11 aí. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então veja bem, você tem duas coisas aqui em Paulo. Você tem o evangelho que Paulo pregava. E a outra coisa, quem era a fonte do evangelho de Paulo. São duas coisas que nós precisamos pontuar bem. Uma, Paulo pregava o evangelho. Aqui nesse texto, ele não está tratando da mensagem que ele pregava. Ele está tratando da questão da fonte. Porque alguns diziam que o evangelho que Paulo pregava, de quem era? Era de homens. Era de homens. Era um evangelho que Paulo tinha aprendido em alguma escola, em alguma faculdade, que ele passou um tempo aí escondido, né? Aí Paulo diz, não, a fonte do evangelho que eu prego não é a minha pessoa. Ou seja, eu também não estive em escola nenhuma aprendendo. Nada. Evangelho não se aprende, gente. Evangelho é revelado. Escutem bem isso. Olha, discutir com um ateu que quer negar o evangelho, discutir com um cético que quer negar a Bíblia é perda de tempo. Primeiro, você não vai convencê-lo. Segundo, a maioria dos ateus, nós temos o ateu que, na verdade, não é militante, mas é um ateu por desconhecer, ele não quer nem saber, mas temos os militantes. São aqueles que gostam de ganhar like, aqueles que gostam de dizer que a Bíblia não presta. Eles não provam nada também. Não provam nada. Por isso que eu estou dizendo aqui, não entre nesses debates que não vai resultar em nada. Por que não resulta em nada? Porque evangelho, eu disse ontem em uma gravação, evangelho não é projetado, é revelado, é o próprio Cristo. E você só pode aceitar isso se for pela fé. Pela fé. E tudo que é da Bíblia, vocês já observaram, é questionável. Mas o camarada está lá estudando Platão, Aristóteles, os mitos gregos, estudando a história da evolução, ele não questiona nada. Aí na hora que vem para a Bíblia, ele quer questionar. Ele quer questionar a Bíblia. Tá vendo minhas coisas? Mas deixa eu te dizer, Paulo, nesse versículo que o Daniel acabou de ler, ele está dizendo, eu não sou a fonte do Evangelho. Eu não sou a fonte da minha mensagem. A fonte do Evangelho é o próprio Cristo. Leia de novo um ano. Olha aí como ele. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, eu não posso tentar agradar vocês ajustando ele, porque não é meu. É assim que ele está dizendo? Não é meu, eu não aprendi. Eu não aprendi na faculdade. Na faculdade, você quando vai fazer um doutorado, aí eles pedem para você fazer a tese. Na tese a ideia é tua. Agora, evangelho não é ideia minha. Evangelho não é ideia tua. O evangelho tu não pode nem diminuir, nem aumentar. Nem aumentar. Só pode fazer o que com o evangelho? Pregar. Só pregar. Aí quando você vê, eu tentar ajustar para o jovem, eu tentar ajustar para a irmã, eu tentar ajustar para a irmãzinha que está na prostituição. Aí como eu gosto dela, eu vou ajeitar ela para ficar aqui na igreja. Ou eu tentar, um irmãozinho jovem, ele quer continuar no praise, ele quer continuar no louvor, né, assim, mas quer continuar na droga, na bebida. Aí eu tento, não, Jesus te ama, eu tento ajustar. Eu não posso, porque não é? Não é evangelho. Não é evangelho, não é, e o evangelho não é meu. O evangelho não é meu. Então,
a segunda coisa é essa. A terceira coisa é que Paulo não aprendeu o evangelho. Olha o verso 12. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum. Ó, preste bem atenção. Quando ele diz não receber, não foi um prato pronto. Ele não recebeu de uma escola, de uma faculdade. Se você for fazer o college ou a university teológica, você vai receber um prato pronto. Se é calvinista, já tem os pensadores. Pronto. Se é um pentecostal, já tem os pensadores. Se é... Qual é a outra linha? Se é batista... Batista, arminiana. Todas elas já têm o seu pacote. Aí quando o jovem sai de lá, ele já sai ferrendo com aquele pacote. Não é assim? Sim. Paulo diz, eu não recebi pronto. Eu não recebi pronto. Olha, irmão, isso aqui é pesado. Como é que diz? Porque não recebi, nem aprendi de homem algum. Aí pronto, eu nem recebi e nem... Aprendi. Não tem faculdade para evangelho. Tem faculdade para você saber lidar com as matérias sistemáticas da teologia, ou conhecer a teologia histórica, ou métodos de estudo, mas evangelho não se aprende, não se estuda. Evangelho é revelado. É revelado. Vai. Mas pela revelação... Olha aí, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí você tem, aqui Paulo está deixando claro que ele não aprendeu, nem recebeu, e nem comprou, e nem... Então, se não é dele, ele só tem que fazer o que com o evangelho? Pregar. Só pregar, só pregar, só pregar. Por quê? Não é dele. Eu não tenho que ficar preocupado. Meu Deus, quem vai se salvar? Meu Deus, como é que o fulano vai receber? Isso aí foi história de avivalista. Eu tenho que ficar com a Bíblia. A gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Pronto, agora tu disse. Aí o que acontece? Eu acho lindo aquelas histórias, quando eu leio dos grandes avalistas, dá-me alma, senão eu morro. Ou eu quero morrer pelas almas. É bonito, e esse sentimento eu não estou sendo contra. Só que quando você lê Mateus 13, a Bíblia diz, eis que o semeador saiu. A semear. E ele lançou o quê? Ele se preocupou com o terreno? Não. Ele se preocupou com a reação? Não. Ele se preocupou quem ia ou quem não ia receber? Não, Ele só semeou. Então, qual é a missão do pregador? Semear. Qual é a missão do jovem? Semear. Qual é a missão do pastor? Semear. Qual é a missão do teólogo? Semear. Porque quem é que convence? O Espírito Santo. Meu Deus, bora. 13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Pode ir, porque aí agora vai falar do histórico dele, né? E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremadamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando... Peraí, agora preste bem atenção. Primeiro, o apóstolo de São Paulo aqui, ele vai mostrar que ele sofreu uma ação abrupta, ele sofreu uma intervenção pesada que veio do céu. Porque ele começa a mostrar, como é que diz o 14, né? E na minha nação excedi em judaísmo... Começou no 13, não foi? Isso, 13, no né? 13. Ó. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta. Ele está mostrando aqui. Vocês sabem do meu proceder, anastrofê. Anastrofê aqui é a palavra proceder. Vocês sabem como foi o meu proceder. Sabe o que Paulo estava dizendo? No judaísmo tudo era pré-determinado, ou do judaísmo tudo já era bem determinado. Vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa estivesse dentro do judaísmo e se sobressaísse como Paulo estava se sobressaindo, a pessoa já iria saber qual seria o futuro de Paulo. Um fariseu rígido, ferrenho, porque ele estava dentro de um sistema que estava lhe preparando. É interessante nós analisarmos que quando a gente atenta para o sistema religioso praticado pelos judeus, como Paulo está mostrando aqui, seus ensinamentos, primeiramente, vinham lá do Velho Testamento. Só que depois, aí misturou as tradições orais e as antigas, e também do Talmud dos judeus. Aí esses conjuntos de ensinamentos e práticas, ele começou a se formar no período do cativeiro e desenvolveu-se no período intertestamentário. Então, veja que não é aquilo que a Bíblia ensinava puramente. Não era mais a Torá pura. Não era a Torá pura. Já era uma escola velha com tradições e preceitos humanos. Olha o que Jesus diz em Mateus 15, verso 2. Veja aí. Mateus 15, 2, se não me foge a memória. Vamos lá. 15, 2. Porque os seus discípulos transgrediam as tradições dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Olha aí, ó o verso 4. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. 3.
3. Respondendo Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ó, os mandamentos de Deus, que é a Torá, dos filhos cuidarem de quem? Dos pais. Dos pais. Eles não estavam cumprindo. Vai. Aí, pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Por causa do quê? Das tradições. Por causa das tradições, essa que eu estou falando. As orais, do Talmud, que não era mais a palavra da Torá pura, não era mais a Tanash pura. Já era tradições e preceitos que eles mesmos criavam. E aí eles estavam... Qual é o verso aí que eles... É o 5, né? É o 5 e o 6. 5 e o 6, olha. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Então pronto. Então eles estavam invalidando a palavra de Deus. Era nesse sistema judaico, farisaico, rígido, e Paulo, ele estava envolvido nesse sistema. Então esse homem que vinha dessa escola, dessa tradição pesada, ele se tornou um lobo cruel, feroz. A Bíblia diz em Atos 9 que ele respirava ameaças, não é assim? Veja bem essa expressão. Ele se tornou um touro incontrolável, indomável, com raiva do Evangelho. Atos 9 primeiro. Ele se tornou esse touro horrível, furioso, como é que ele diz? 9:1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Tá vendo? Então, essa tradição judaica tornava Paulo um homem pesado. Então, esse Paulo aqui, jamais ele poderia criar um evangelho se, na verdade, ele era contra o quê? Contra o próprio evangelho. Contra o evangelho. Esse homem aqui jamais... Eita, irmão, o evangelho é poderoso demais. Por isso que Paulo escreveu em Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho. Esse homem, com toda essa tradição, com todos esses costumes, com todos esses apanhados, tradição oral, tradição escrita, Talmud e etc., aí ele está mostrando que um dia ele tinha um projeto de vida dentro do judaísmo, vinha seguindo a linha dele, mas houve uma intervenção, houve um cortar de uma ação divina. Quem foi que entrou em cena? Jesus Cristo. Jesus. O 15 ele fala isso. Como é que... Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Tá vendo? Aqui o apóstolo São Paulo, ele está mostrando, não, a ênfase dele aqui não é só o chamado. A ênfase dele aqui é a salvação, em primeiro lugar, que quebrou toda essa tradição. Irmão, a pessoa diz assim, fulano é muito rígido, fulano nunca vai ser crente. Essa não deve ser a nossa preocupação. Quem é que vai intervir? O Espírito Santo, É o Deus. Espírito Santo, é Deus. Quem era que ia conseguir arrancar Paulo do judaísmo, de toda aquela tradição, de todo aquele apanhado dele? Só uma intervenção dos santos. Se fosse hoje, eu querer fazer. Vamos debater, Paulo, vou te convencer. Vou te convencer. Vem pra cá que eu vou te mostrar. Me mostra um versículo aqui. Eu quero mostrar pra ti quem é Jesus. A igreja nunca se preocupou com isso. Nunca. A igreja orava, pregava o evangelho, porque quem faz e quem transforma é a palavra de Deus. Então, Paulo tinha um projeto dentro do judaísmo, não tinha? Tinha. E tem mais. Essa ação que Paulo vinha fazendo, por exemplo, de matar, de dar voto para matar cristãos, de ver Estevão morrendo. Olha aí João 16:2. João 16:2. Ele achava que estava fazendo um trabalho para Deus, olha aí. João 16:2. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Então Paulo, quando viu ali Estevão sendo morto, dando seu voto, ou quando ele pedia carta para perseguir, e se possível até mesmo para matar, ele achava que aquilo ali era o quê? A obra de Deus. Era a obra de Deus. Por causa da religiosidade dele, do judaísmo dele, das tradições, ele dizia o seguinte, essa história desse impostor, desse mentiroso, desse Cristo, é uma afronta ao nosso judaísmo. Então vamos ter que quebrar. Agora imagine, Paulo com todo esse cabedal, com todo esse conhecimento do judaísmo, como ele poderia ser crente? Como ele poderia romper? Só que Deus já havia dito antes que havia de chamar ele desde o ventre da sua mãe.
E qual era o propósito de Deus chamar Paulo? Atos 9:15. Qual era o propósito de Deus chamar Paulo para a obra? Vamos ver. Por que Deus queria Paulo? Isso aqui é interessante. Vamos lá. Atos 9. 9:15. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Então veja que Deus está dizendo que o propósito de Cristo se revelar a Paulo é que ele ia se tornar um grande proclamador do Evangelho. Evangelho. Está aí no próprio texto bíblico. Esse chamado de Paulo é muito parecido com o chamado de Jeremias. Isso, lá no 1:5, né? Quando você lê, aqui ele está mostrando, a ênfase nesse momento aqui não é só o chamado. A ênfase é o propósito do chamado. Como é que ele diz? Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta às nações. Ou seja, ele, tanto Jeremias como Paulo, já vão receber o conhecimento com um propósito certo. O propósito era anunciar o nome de Cristo. Então, isso aqui é muito sério. Então, vamos analisar isso aqui, que Paulo, ele está... Me vê aí se é Romanos 9:2. Se não for 9:2, é 11:2. Romanos 9:2. Veja aí como é que diz. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras. Agora vamos lá para o 11:2. 11:2, foi o que eu acabei. 9:2. 9:2. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoração de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então veja o tamanho do zelo dele, né? E ele diz que tem, e ele ainda diz mais, eu tenho lá pelo 11, eu tenho sido extremamente zeloso, como Elias. Mas era um zelo sem entendimento, era um zelo extremado. Então o apóstolo São Paulo, só mesmo a intervenção de Deus para mudar a vida desse homem, né? Só mesmo a intervenção. Então Deus entrou na vida dele. E essa ação dele de perseguir, de dar voto, de querer que crentes fossem mortos, ele achava que estava fazendo um bem para quem? Para a obra de Deus. Porque ele entendia, não, Israel é o povo de Deus. É o povo escolhido, é o povo da promessa. É o povo da promessa, é o povo da aliança, é o povo do pacto, é o povo da... A salvação vem deles. O Messias ainda não chegou. Esse que está aí, que é essa história, é um impostor. Então Paulo se levanta seriamente contra o evangelho. Vamos lá, seguindo aí. 16. Revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre gentios. O propósito do chamado. Porque não adianta você dizer que tem chamado. Você tem que saber qual é o seu propósito. Ah, verdade. Não consultei carne nem sangue. Quando ele diz não consultou carne nem sangue, ele está falando da questão humana, da humanidade. Mas a ênfase aí, ele está mostrando que é uma fraqueza. A carne e sangue, fala da fraqueza humana. 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Qual era o centro da vida religiosa? Qual era o centro da estrutura espiritual, diríamos assim? Era Jerusalém. Mas Paulo está mostrando que o evangelho que ele recebeu tinha toda a legalidade, porque veio diretamente do céu, o mesmo que os apóstolos receberam de Cristo. Paulo não teve o privilégio de ser apóstolo andando com Cristo, mas o mesmo evangelho que os apóstolos receberam, quem foi que recebeu? Paulo recebeu. O apóstolo Paulo. E aí Paulo diz assim, eu nem fui a Jerusalém. Aí pronto. Vocês já observaram aqueles irmãos que basta ter um avivamento bem ali no quintal da casa da Francisca, aí ele diz, eu vou já lá, né? Assim? Não teve aí um movimento que estava tendo nos Estados Unidos? Sim. Aí saía pastor daqui, irmão, chegava com um celular, aqui tem poder. E por que Paulo não foi para Jerusalém? Porque não era o propósito chamado dele. Pronto. E ele não foi para Jerusalém também, Daniel? Por quê? Porque ele sabia que o Deus que estava usando o povo em Jerusalém era o que ele ia usar ele nos gentios. Pronto, meu Deus do céu. Ou seja, a minha espiritualidade, ela não depende do que os outros estão falando. A minha comunhão com Deus não depende de Jerusalém. Entendeu?
Tem crente assim. Veja que Paulo cita geograficamente alguns lugares. Damasco, não é assim? Damasco, Síria, Arábia. Tá vendo? Pronto. Por que ele citou Jerusalém? Porque toda a base, estrutura espiritual, teológica, estava centralizada onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Quem era que estava lá na igreja de Jerusalém? Pedro e Tiago. As colunas, não é isso? Os homens mais, nós diríamos, se fosse hoje na atualidade, nós diríamos os homens mais famosos. Os presidentes da convenção da época. Pronto. Aí tu pegou bem aí. Os presidentes das maiores convenções estavam lá. E aí Paulo não foi logo para lá e disse, eu não tenho ligação com Jerusalém. Eu estou dizendo para vocês que eu nem estive lá. Ele estava desfazendo de Jerusalém? Não. Ele estava desfazendo dos apóstolos? Não. Vê aí Gálatas 2:9. Porque Paulo respeitava eles. Reconheço a graça que me foram concedida Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam as mãos diretamente a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Mas eu quando fui lá, Paulo diz, eu quando fui lá, eles mesmos viram que o evangelho que eu pregava não era diferente. E ele chama esses líderes de quê? Colunas da igreja. Colunas da igreja. Olha, rapaz. E Paulo respeitava, mas Paulo adorava eles? Não. Paulo venerava eles? Não. Ele Respeitava. E eles viram que o evangelho de Paulo era o mesmo? Evangelho. Só que ele viu que o propósito era diferente. Nós somos para os judeus. E ele é para quem? Para os gentios. Então pronto. Pronto. Meu Deus do céu. A questão é você saber o propósito. Tem um que é chamado para gentil, tem um que é chamado para África, tem um que é chamado para trabalhar com mulher, tem um que é chamado para trabalhar... Então, mas o evangelho é o quê? É o mesmo. É o mesmo. Porque as colunas da igreja, eles iriam, se fossem pregar, por exemplo, para os gentios, eles iam trazer toda aquela bagagem da tradição judaica, tudo isso, como estavam fazendo, né? Os irmãos de Gálatas estavam trazendo a bagagem judaica para pregar aos gentios. E Paulo disse, não é preciso tudo isso, a gente precisa só mudar a linguagem, mas o evangelho vai ser o mesmo. E eles disseram, não, o apóstolo Paulo não tem nada de dissonante, né? Tem nada de desacordo com o que nós pregamos. Então isso aqui é lindo, gente. Mas ele diz, eu não fui logo para Jerusalém, que era o centro da vida eclesiástica, né? E quem era que estava lá em Jerusalém? Pedro, Tiago e João. Ou seja, vamos dizer, Jerusalém era o quartel-general. Era o quartel-general. Era dali que saía tudo. Mas Paulo precisou ir lá por uma coisa só. Depois, ele não foi para receber o evangelho. Ele foi só para um tipo de resposta para os outros judeus de que o que ele pregava era apoiado por quem? Pela igreja. Pela igreja. Ok? Ou seja, assim como os apóstolos de Jerusalém tinham apóstolo do evangelho, Paulo também tinha. Porque o Jesus que revelou para os apóstolos, revelou para quem? Para Paulo. Então, vamos lá. 18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Aí sim, aí você vê, esses 15 dias que ele passa com eles, na verdade, não tem registro do que conversaram, mas era só uma forma de dar uma resposta. Paulo tem a aprovação das colunas da autoridade da igreja. 19. E não via nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. 21. Depois fui para as partes de Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas de Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía. Por que Paulo está falando aí essas regiões? Porque não tinha apóstolos famosos que pudessem pregar para ele. Ou seja, nenhuma dessas regiões que ele citou, inclusive a Arábia e outros, ele está dizendo, quando eu estive nessas regiões, não tinha ninguém ali para dizer, Paulo, Jesus é isso. Paulo, o caminho é esse. Ele recebeu o evangelho por revelação. Então pronto. Paulo não está dizendo, irmão, a vida espiritual da gente é linda. Eu, por exemplo, se dizer assim, olha ali, lá na Inglaterra está tendo um grande movimento do céu, eu vou ficar aqui feliz, vou ficar alegre, não é assim? Olha, lá na rua tal, o Senhor Jesus tomou, e eu vou olhar para a Bíblia se tem base. Se não tiver, eu não ligo. Tomou, amém. Agora é o seguinte, para ter uma experiência com Deus, eu preciso ir a Jerusalém? Não.
Então, pronto, foi isso que Paulo disse, né? Paulo disse, eu não precisei ir. Eu não consultei nem carne nem sangue. Eu não estive com Paulo, aliás, com Pedro e com o Tiago, precisando de uma instrução. Eles não me deram o evangelho. Porque o mesmo Cristo que deu para eles, deu também para mim. Não é isso? Então, é isso. Vamos lá, nossa lição ali. Lição número 3. Paulo e sua chamada. Introdução. Porque Paulo passou a falar de sua vida como resposta aos críticos dos judaizantes que tentavam desqualificar sua mensagem, sua vida e seu apostolado. Pronto, então o apóstolo São Paulo pregava o evangelho, mas todo o tempo ele sofria oposição daqueles que queriam fazer concorrência com ele, daqueles que queriam negar a ele. Olha, isso aí, que hoje tem pregador, vê aí, Daniel, Filipenses, não está nem na lição, e nem mais, eu lembrei isso aqui agorinha, Filipenses primeiro, né? Observe bem o que Paulo diz aqui para nós. É no verso 15. Verso 15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros... Parei. Pregam a Cristo como? Inveja e rivalidades. As intenções não são boas. Aí a gente diz assim, o importante é que o nome de Cristo está sendo divulgado. Não era isso que Paulo estava defendendo. Não era isso que Paulo estava defendendo. Tem um pregador que prega por inveja. E rivalidade. E outros que pregam? Por rivalidade. Pode prosseguir. Mas outros o fazem de boa vontade. Tem 3 tipos. Daniel, tu bota isso aí. 3 tipos de pregador. O pregador invejoso, o pregador rival e o pregador de boa vontade. Rapaz, bota isso aí 3 tipos de pregadores na atualidade. 3. Qual é o primeiro? Invejoso. O invejoso. Ele vê a pessoa pregar, eu quero ser aquilo ali. Bota logo um suspensol, né? Eu quero ser o fulano. Muda a voz, bota gel no cabelo. Do jeito que o pregador faz, ele quer fazer. É um invejoso. E o outro pregador? Rival. É o rival. Ah, ele pregou aquilo ali, eu tenho que pregar também. Aí ele já quer pegar, quer fazer concorrência. E o outro? O boa vontade. Ah, o de boa vontade. Aquele que faz, não é porque está competindo com ninguém, não é porque quer ser famoso, não é porque quer like, não é porque quer grandeza, é para cumprir o propósito. Cristo nascer nos corações dos pecadores. Vamos lá. Ponto 1. O Evangelho de Paulo. Paulo e sua defesa. A história da vida de Paulo, a importância do registro, oposição aos falsos mestres. Por que Paulo contou sua história? Não foi para impressionar ninguém, nem para comover os leitores, mas para mostrar sua autoridade para pregar o Evangelho. Pronto, então quando Paulo começa a falar da sua pessoa, ele não está querendo mostrar que ele era mais íntimo com Deus, ele não está querendo mostrar a particularidade que ele tem intimidade com Deus, eu passo tantas horas orando, eu estudo tantas vezes por dia, nada disso. Ele não tem essa biografia completa. Sempre que Paulo fala, era para se opor, porque a igreja recebia aquelas informações dos opositores denegrindo, desqualificando, dizendo que Paulo gostava de dinheiro, que Paulo não ligava para eles, que Paulo não sabia falar. Aí Paulo dizia, olha, quem me chamou foi o Senhor, e eu tenho as credenciais do meu apostolado. Então era para isso. Ele não escrevia para falar dele, da pessoa dele, era para falar do que Cristo fez em sua vida. Vamos lá. Ele não pregou o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. O evangelho é um só, a origem do evangelho de Paulo, o evangelho lhe foi revelado. Pronto, é o mesmo evangelho, né? Tanto das colunas, dos apóstolos. Paulo. Pronto, vamos lá. Aprovado pelos apóstolos de Jerusalém. O evangelho de Jesus era o mesmo evangelho que Paulo pregava. A mensagem vinha de Deus. Isso, então veja que os apóstolos vão constatar que a mensagem que Paulo pregava vinha de onde? De Deus. Não havia contrariedade. Ponto 2. Relembrando o passado. Paulo foi escolhido mesmo com um currículo questionável. Por exemplo, ele falou aqui, nós lemos no início, que ele disse, eu sou o pior pecador. Ou seja, Paulo, quando ele relata a história dele, ele diz, eu persegui a igreja. Tinha sangue nas mãos. Eu tinha sangue nas mãos. Eu sou indigno desse ministério, não é assim? Mas Deus coube a ele me achar digno e me colocar. Então, a razão de Paulo estar no ministério era a graça de Deus, porque o currículo dele não era? Ele era bom. Mas foi esse currículo que todos viam que Deus realmente havia feito em sua vida. Por isso, lá no verso final do capítulo 1, que o Daniel leu aí, a Bíblia diz que todos glorificavam a Deus pela vida
de Paulo. Tem irmão que diz assim, eu lá estou me importando com os que dizem da minha vida, eu cuido da minha vida. Não, você deve se importar. Se você está agindo contrariamente à Bíblia, não tem procedimento, compra fiado e não paga, é sem vergonha, é mentiroso, é invejoso e escandaliza o Evangelho, você deve pensar. Agora, você não deve ligar, é que se você está pregando o Evangelho com verdade, sinceridade, é bem casado, é sincero e está em comunhão com Deus, aí você não deve se importar. Agora, se você diz que vive o Evangelho e não condiz com essa verdade, é bom você se avaliar. Quem vive em Cristo, nova criatura és, e as coisas se passaram, tudo novo se fez. Bora lá. A religião judaica, o judaísmo. Como Paulo via Jesus? Como um impostor. A mensagem de Jesus para Paulo era uma mentira. Paulo, fariseu, seu relacionamento com a lei e a tradição judaica. Então nós falamos tudo isso agora há pouco, que era impossível Paulo inventar um evangelho se ele mesmo é um defensor ferrêneo, um defensor sagaz do judaísmo. Então quem quebrou isso foi Jesus na vida dele. Os 15 dias que Paulo estava em Jerusalém, todos viram que Paulo servia ao mesmo Jesus e pregava a mesma mensagem. Tá vendo? Esses dias ali não foram passeios, não foram dias de aventura. Ali todos observaram na palavra, na fala, no comportamento, na defesa, que o que Paulo recebeu, os apóstolos constataram que era o mesmo evangelho de Cristo. Paulo esteve com Pedro e Tiago, os líderes da igreja de Jerusalém, as colunas. Isso, e nós falamos aqui que Jerusalém era a base, mas ele foi para lá para buscar revelação? Não. Ele foi para lá para buscar algo místico? Não. Ele foi para lá para buscar poder? Não. Ele foi para lá para os apóstolos e pôr as mãos e ele receber a graça? Não. Não, ele já tinha recebido. Ele já tinha recebido. Ele foi apenas para que todos confirmassem que o que ele havia recebido era de Cristo. Pronto. Ponto 3. A diferença de uma vida transformada. Paulo, um desconhecido na Judéia. A transformação operada por Deus na vida de Paulo. O que as pessoas dizem sobre você? Vamos lá. Lê o verso final aí. Do 1. O 1:24. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça. É o 1. Opa. Não, é 1. 1:24, né? Isso. Olha o que diz aí. Sim. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Olha para cá aqui agora. Vou lhe fazer uma pergunta. O povo na cidade glorifica a Deus por causa da sua vida? Pastor, bota Daniel, bota aqui. O povo glorifica a Deus por causa da sua vida? Você é uma bênção para as pessoas? O evangelho que entrou em você te transformou? Ou seja, todos que te viam como um terror, como uma desgraça, como uma miséria, agora veem você como uma bênção? O que as pessoas dizem de você no bairro? O que as pessoas pensam sobre você? Querido irmão, querida irmã, querido pastor. Porque a Bíblia diz que Paulo, naquela época, não tinha internet, não tinha telefone, naquela época não tinha fotografia. Para chegar a pessoa, todos conhecerem, ele tinha que viver naquela região. E Paulo, quando passava, alguns passavam a conhecer. Mas como ele andava como perseguidor, todos conheceram. Mas quando ele passou a pregar andando, todos disseram, o perseguidor deixou de ser perseguidor para ser o quê? Perseguido. Ele foi transformado. O Cristo que ele pregava contra foi o Cristo que lhe apanhou, o Cristo que lhe prendeu, o Cristo que lhe escravizou. E agora ele passou a pregar o Cristo que ele dizia que não era nada. Então todos disseram, que bênção. Ele agora não é mais perseguidor, ele é um abençoador. Você, a população, a comunidade conhece você? Elogiam você? Falam bem de você? O que eles estão dizendo de você? Ora, Daniel. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta lição, esta revelação do céu, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem trazido nesta noite, Senhor. Por favor, Deus, que esta palavra venha estar enraizada em nossos corações, venha dar frutos. Por favor, meu Deus, que não venhamos nos vangloriar das nossas forças, Senhor, porque nada disso vem de nós, mas sim vem de Ti, Senhor Deus. Por favor, usa-nos em tudo, assim como Tu usaste Paulo na sua época, que possamos ser, Senhor, também pregadores da Tua palavra, semeadores, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos.